É o tema que nós estaremos explorando durante este ano, aconselhando-vos uns aos outros, tem raiz no chamado aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico defende a doutrina de que todas as nossas necessidades podem ser atendidas pelas Escrituras. Todas as nossas necessidades espirituais podem ser atendidas pelas Escrituras. Em outras palavras, a Bíblia não precisa de apoio fora de si mesma para nos sustentar de uma maneira sadia, espiritual e emocionalmente neste mundo. É isso que o aconselhamento bíblico, resumidamente, defende. E nós vamos estar durante este ano trabalhando este tema. Para dar início, nós convidamos o pastor Patrick McClure, que é membro do Templo Batista Bíblico em São José dos Campos, São Paulo, onde mora. Ele também é conselheiro e professor no Centro de Estudos Teológicos do Vale do Paraíba, em São Paulo. Ele é casado com Anne Janelle e tem 4 filhos. Ele é filho de missionários americanos, mas nasceu no Brasil. Tem traduzido e trabalhado muito na área de aconselhamento bíblico. Queria chamá-lo aqui à frente. Queria orar com ele para que o Senhor use-o. Vamos orar. Pai querido, que as palavras da boca do teu filho e o meditar do seu coração sejam agradáveis a ti, rocha nossa e redentor nosso, o povo de Deus apoiando, diz amém. Fica à vontade. Obrigado, irmão. Graça e paz, irmãos. Saudações de São José dos Campos. Não sei se alguém já visitou São José dos Campos, é uma cidade muito boa, sede da Embraer e algumas coisas da aeronáutica, uma cidade de engenheiros, é uma cidade muito interessante. Também é sede da ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. E ao longo dessa semana, desse tempo juntos, eu falarei sobre vários movimentos de aconselhamento bíblico aqui no país, que são ótimos links para vocês que se interessam por isso. Sei que alguns de vocês já fazem treinamento nisso, mas se vocês se interessarem mais, eu tenho alguns links que eu posso compartilhar com vocês. Trago saudações também da minha família, como o pastor falou, eu sou casado com a Anne Janelle, já chegando a quase 22 anos, tenho 4 filhos, meu mais velho está estudando fora nos Estados Unidos, a minha filha, que tem 18, está rumo a estudar também nos Estados Unidos, e eu tenho mais 2, um de 15 anos e o caçula, Raspa do Tacho, que tem 9 anos. E é um privilégio ser pai, é privilégio ser marido, é privilégio ser servo do Senhor, e eu fico honrado de estar com vocês. É uma coisa que, pensando em 125 anos, é uma maravilha que Deus tem feito ao longo de todo esse tempo. Eu imagino que quem está aqui há um tempo já pode contar muitas histórias, tanto de problemas, desafios, e também de vitórias e de transformação de vida. E o aconselhamento bíblico tem tudo a ver com transformação de vida, tem a ver com transformação do coração. Agora, hoje à noite, nós vamos começar em Provérbios, capítulo 4, vocês já podem abrir, Provérbios, capítulo 4, verso 23. E como uma mensagem introdutória, eu escolhi apenas um versículo, mas para respaldar esse versículo, nós vamos para outros textos da Bíblia, para apontar justamente para essa mensagem aqui, de Salomão para o seu filho, uma mensagem de sabedoria. Agora, eu tive a impressão que eu teria jovens. Ou vocês têm um grupo bem abrangente de jovens, ou tem mais gente aqui hoje à noite. Mas o pastor já falou que tem mais pessoas aqui hoje à noite. Mas pensando no jovem, e o que é interessante é que o jovem, muitas vezes a gente pode apontar para uma pessoa mais jovem do que a gente realmente pensa, mas muito provavelmente esse jovem aqui, esse termo, é uma pessoa de uns 20 e poucos anos. Então pode incluir a nossa definição de jovem, mas é claro que para nós que somos mais jovens, com jovens com mais tempo, ou mais aniversário de jovem, essas pessoas também podem aproveitar o que ele tem a dizer.
E o que eu diria, ao longo de todas as minhas mensagens, eu peguei esse tema de aconselhai-vos uns aos outros, essa ideia de aconselhar mutuamente, e eu estou construindo a ideia de como criar uma cultura de aconselhamento bíblico na igreja. Uma cultura onde os membros aconselham uns aos outros como parte do DNA da igreja. A minha última mensagem na quarta-feira será sobre justamente isso, mas eu estou construindo uma lógica. Então já vou pedir para vocês, se vocês não planejavam vir em algum dos cultos, venham para todos os cultos, todas as mensagens, para ouvir a progressão de pensamento. Hoje à noite nós vamos tratar do coração, amanhã pela manhã nós vamos falar sobre a suficiência das Escrituras, ou de fato a necessidade absoluta das Escrituras. Nós vamos então falar sobre a natureza humana, e o que a gente fala do coração hoje também pega um pouco disso. Já na segunda, a ideia de falar sobre a realidade do pecado, ou melhor, vida sob a realidade do pecado. E aí nós vamos, terça-feira, para a parte mais maravilhosa, que é a solução única, toda suficiente de Deus em Jesus Cristo. E aí na quarta-feira, para falar de como tudo isso trabalha para construir uma cultura de aconselhamento bíblico dentro da igreja. Aqui, neste provérbio aqui, eu vou ler um contexto para a gente chegar no versículo, mas primeiro vamos abrir em oração. Pai amado, é um grande privilégio servir ao Senhor. Quem sou eu que o Senhor teria me abençoado em conceder sua graça mediante a fé em Jesus Cristo? Quem sou eu que o Senhor teria ainda mais privilegiado para poder compartilhar com pessoas que até agora eu não conhecia, mas que fazem parte do teu reino, que querem servir ao Senhor e que eu posso ser usado como instrumento para tal? Eu peço, Pai, que simplesmente me tire do caminho como empecilho para alguém que atrapalhe e ilumine a sua palavra diante do que nós vamos ler e entender hoje à noite. Pedimos isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Então aqui nós temos, nos primeiros 9 capítulos dos provérbios de Salomão, nós temos uma instrução de Salomão para o seu filho. Se você começar a ler lá a introdução dos provérbios, ele dá uma lista muito grande de tudo que ele quer que o filho entenda, para que ele tenha conhecimento, para que ele tenha sabedoria. E aí ele começa a falar para o filho várias coisas em termos de sabedoria. E textos muito conhecidos, alguns que a gente conhece bem, sobre a ideia do caminho e como a gente deve seguir. E ele fala com o filho, e é bem interessante, porque ele fala para o filho sobre 2 mulheres. Uma é a sabedoria, que na verdade não é uma mulher verdadeira, mas é a sabedoria personificada. Qualidades compartilhadas pelo Senhor Jesus Cristo, que é em todas as formas, de todos os jeitos, superior a todos nós. Mas a sabedoria aqui em Provérbios é uma mulher que chama e clama para os simples, para que sejam sábios. Em contrapartida, contraste com a mulher sabedoria, nós temos a mulher adúltera, nós temos a mulher do mundo, que de fato seria representativo assim, de muitas mulheres daquela época, que chamavam também aos homens, que faziam armadilha para os jovens, chamando para o adultério, chamando para a fornicação. E neste contraste, então, nós vemos que Salomão está querendo instruir o seu filho, e dizendo ao seu filho: tem tantas coisas que eu quero que você entenda, para que não seja simples. Simples é aquela pessoa que ainda não aprendeu, mas que não progrida para ser um tolo, um insensato, que é aquele que sabe o que deve fazer, mas não faz. E que isso não chegue ao ponto de ser escarnecedor, aquele que se diverte e se deleita naquilo que é insensato. É interessante que tem 3 categorias de coisas ruins, e só tem uma categoria de coisa boa, que é o sábio. Não seja mais simples, mas seja sábio. E nisso, então, ele dá muitas instruções, e é muito interessante, uma dica para vocês que querem ler Provérbios: olhe para as partes do corpo que ele instrui. Os olhos, os pés ou o caminho, os ouvidos. Ele dá instrução sobre comportamentos, sobre coisas externas, mas aqui nesse texto ele traz ao cúmulo e diz:
guarde acima de todas as coisas que são possíveis de ser guardadas, guarde bem o coração. Então eu vou começar a ler aqui nos versículos 20 a 27 para dar o contexto para isso. Vejam o que diz: meu filho, escute. Agora eu vou reforçar cada uma dessas coisas que fala sobre partes do corpo. Escute, ou seja, dê ouvidos às minhas palavras. Preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos, vista. Guarde-os no mais íntimo do seu coração. Ele já dá essa prévia do coração. Porque são vida, a ideia de que toda a vitalidade, estas coisas são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. O mundo está numa agora de saúde física, né? Todo mundo pensando sobre isso. Ele está dizendo que palavras sábias, instrução, são saúde para o corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes do quê? Da vida. Afaste de você a falsidade da boca, as mentiras, e mantenha longe de você a perversidade dos lábios, mais uma parte do corpo. Que os seus olhos olhem direito e que suas vistas se fixem no que está diante de você. Parêntese, nós hoje temos no nosso, eu não tenho meu celular aqui, mas com os celulares e dispositivos eletrônicos nós temos coisas à nossa vista constantemente que não são coisas agradáveis a Deus e coisas que deveriam entrar em nossa vida. Veja como Ele, nem sabendo que existiriam essas coisas, já avisa sobre os nossos olhos e o que está à nossa vista. Isso foi um parêntese. Faça plana a vereda de seus pés. Agora ele vai falar dos caminhos, para que todos os seus caminhos sejam retos. E o livro de Provérbios tem 2 caminhos distintos, da mesma forma que Jesus ensinou sobre o caminho que entra pela porta estreita, e um caminho estreito, e a porta larga, e aquele caminho largo que muitos encontram e vai para a perdição. Provérbios avisa sobre caminhos que devemos andar. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Isso não é mensagem política, mas poderia valer. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Vejam como ele faz tudo isso, falando sobre comportamentos do seu filho, para que tudo que ele faça, seja com as vistas, com os ouvidos, com os pés, tudo que ele faz em termos de comportamento, seja controlado pela sabedoria. Mas ele não foca no comportamento. Este não é um enfoque, isso é resultado de uma coisa que ele está ensinando. Ele está dizendo, você quer os comportamentos corretos? Você quer achar o caminho correto? Você quer um lugar plano para os seus pés? Coisas boas para os seus olhos? Palavras boas para a sua boca? Você quer estes comportamentos sábios e justos? Filho, acima de qualquer coisa, guarde bem o seu coração. E é isso que nós vamos focalizar aqui. Eu tenho apenas 3 pontos simples para isso. Não são todos deste texto aqui, mas todos respaldam e vão dar apoio para esse texto aqui. Primeiramente é que na Bíblia, isso tem tudo a ver com o aconselhamento bíblico. Na Bíblia, o coração é o centro de nosso ser. É o centro. Tudo procede todas as fontes da vida procedem do coração. Agora, isso exige uma definição, porque o mundo também fala do coração, mas não fala do mesmo coração que a Bíblia fala. O coração na Bíblia pode incluir seu intelecto, sua mente, não é só a sua parte emocional. O seu coração é o cerne de onde todas estas fontes da vida procedem. Eu acho muito relevante o que Jesus falou lá em Lucas capítulo 6. Se vocês são rápidos no gatilho, vocês podem abrir em Lucas 6, 43 a 45, mas eu vou já adiantando. Qualquer coisa, se quiserem, depois eu posso passar essas referências. Em Lucas 6 ele diz, isso é Jesus falando, não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas de espinheiros. Jesus não está dando uma aula de jardineiro aqui. Ele não está dando uma aula de botânica. Por quê?
Ele vai então mudar o retrato de fruto e árvore para outro retrato. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro. Ele está falando do coração, e agora mudou para tesouro, sim. E olha só o resumo que ele dá, a conclusão. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se há um texto que você vai ouvir no aconselhamento bíblico muitas e muitas e muitas vezes, será esse versículo aqui. A boca fala do que está cheio o coração. Por quê? Porque o mundo foca nos comportamentos. Afinal de contas, se, de acordo com o pensamento secularista, humanista, a alma nem existe, então nós só temos a biologia, nós só temos o físico, nós só temos as ações. Se não há algo dentro de nós, esse coração, esta alma, essa parte imaterial, se não há em nós a imagem e semelhança de Deus, se não há estas coisas, então simplesmente somos animais racionais, e o mundo teria razão. Eu não estou dizendo que tem razão, teria razão. Mas nós não somos apenas animais racionais, e nós vamos ver isso quando a gente falar amanhã à noite sobre a natureza do homem. Nós somos mais do que. Você não é uma pessoa no mesmo nível que o seu pet. O seu pet é um animal. Aproveite, mas ele nunca será um humano e você nunca será um pet. O que ele está dizendo? O coração, aquilo que nos diferencia do resto da natureza, aquilo que nos faz um ser diferente, isto é o nosso coração. E ele está dizendo tudo. Quando ele fala, a boca fala, também está falando sobre comportamentos. Eu costumo dar um exemplo para os meus filhos, quando o meu filho tenta culpar alguma coisa assim, não, eu fiz isso porque meu irmão fez aquilo. Alguém já ouviu essa história ou é só na minha família? Não, eu fiz isso porque aquele outro. Eu xinguei porque o motorista fez aquilo. Isso é um pouco próximo demais, aperta o carro. Então, este comportamento é por causa daquele comportamento ali. Não, a Bíblia diz que o balde que tira a água do poço, agora isso é paráfrase, tá? Não vai procurar isso. A balde que tira a água do poço não é o que faz a água. Ou seja, no poço do coração do meu filho entrou um balde que é o irmão dele fazendo besteira. O que saiu foi ira, não por causa do formato do balde. A boca fala do que o coração está cheio. Saiu ira porque tinha ira lá dentro. Saiu mentira porque tinha mentira lá dentro. Nosso coração, é do nosso coração que procedem as fontes de vida. A boca fala do transbordar daquilo que está dentro do nosso ser, do que está dentro da nossa alma. Pensa só, se eu pedisse para um encanador ligar uma caixa d'água, só que em vez de ligar a fonte de água principal da rua, ele ligasse ao esgoto. Eu poderia perfumar a caixa d'água, eu podia mudar o formato da caixa d'água, eu podia fazer muita coisa com a caixa d'água, mas não ia mudar o quê? A fonte. É nojento pensar. Mas é isso que nós temos que pensar quando a gente fala sobre o aconselhamento. Nós temos que começar do ponto de partida que nós somos pessoas com corações cheios de pecado, cheios de coisas contrárias a Deus. E somente pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo, nós podemos transformar, mudar a ligação do esgoto para água viva. Somente pela transformação em Deus. Isso é uma mensagem muito diferente do que nós ouvimos no mundo. O que o mundo diz? Desde pequeno, pais, vejam os desenhos que o seu filho assiste, vejam os vídeos no YouTube hoje em dia. O negócio mudou completamente. Antigamente era desenho, era show da Xuxa e desenho, mas agora é outras coisas. Não tem mais balão mágico. Vocês que são mais velhos sabem o que eu estou falando, né? Os outros estão assim, cadê o fofão hoje em dia? Não tem mais isso, mas até mesmo na época dessas coisas, lá do baú, a mensagem era o quê? Siga o seu coração.
livre estou, siga o coração. A ideia é você tem dentro de si tudo o que você precisa para dar certo. Isso não é mensagem que você ouve hoje em dia? Infelizmente, às vezes, de pessoas que dizem que seguem a palavra de Deus. A mensagem do mundo é que você pode seguir o coração, mas a mensagem bíblica é muito diferente. Sabe o que a Bíblia diz em Jeremias 17, 9? Diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Falei que tem 3 pontos. Primeiro, o coração é o cerne, é de onde procedem as fontes. Mas a fonte tem um problema, porque a fonte é enganosa, o coração é enganoso. Sabe, a mentira mais fácil de acreditar é aquela que vem na sua própria voz. Já pensaram sobre isso? Já tiveram a experiência ou ouviram alguém convencidíssimo de que o plano de ação era o melhor plano de ação, e você do outro lado, objetivo, falando: não, é besteira isso aí, não vá por esse caminho, não faça o que você está pensando em fazer. Não, mas eu estou convicto aqui no meu coração. O coração é enganoso acima de todas as coisas. O seu coração, sem Cristo, sem a transformação, a regeneração, é uma coisa pecaminosa, enganada, enganosa. Obrigado, Patrick. Mensagem, assim, bem confortante. Mas é o que é. Sem Cristo, sem a transformação, sem a palavra, mesmo depois de um coração transformado, sem a palavra de Deus para aguar e mudar e purificar o coração, nosso coração nos engana toda hora. Nós temos o que é chamado de viés ou bias de confirmação. Você já participou disso? Onde você acredita uma coisa, e aí tudo que confirma o que você acredita, você diz: está vendo? Mas tudo que nega o que você acredita, você diz: não, eu tenho uma razão para descartar isso aí. Está acontecendo muito em nosso mundo, agora mesmo. O coração é enganoso. Já pensou? Como Tiago descreveu, ele diz: olha, ninguém é tentado por Deus, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, eu gosto da palavra arrasta e seduz. Então a cobiça, ou cobiça aqui não é só de querer o que os outros têm, mas um desejo forte, um desejo excessivo, pode ser um desejo por uma coisa boa que excedeu a bondade. Esta cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Muitas vezes nós culpamos as pessoas à nossa volta, culpamos a todo mundo possível, mas nós não olhamos para o fato de que nós acreditamos a mentira do nosso próprio coração. Não, isso aqui não vai fazer mal, eu posso assistir isso aqui, eu posso consumir isso aqui, que não vai fazer mal, eu posso parar quando eu quiser. Isso não é papo só de viciado não, gente, isso é papo de gente que quer pecar e quer justificar o pecado. Por quê? Porque o coração é enganoso. Pensa só, se o nosso coração, e nós vamos falar sobre isso quando a gente falar da realidade do pecado, se o nosso coração, depois de Adão, ninguém nasceu sem um coração pecaminoso. Jesus é a exceção, aí baita exceção, é Deus encarnado. Mas ninguém, entre nós seres humanos, nasce com um coração tábula rasa, aquela lousa em branco. Isso não acontece. Nós já nascemos no déficit. Nós já nascemos em pecado. Então o nosso coração já nos engana. Eu costumo brincar com as mães que acham que a primeira palavra do filhinho, mãe. Eu falo: não, escuta bem. A criança está dizendo meu. Porque nós somos egoístas. Egoístas raiz, assim, nós queremos o que queremos quando queremos, e se não recebemos o que queremos, nós vamos brigar. Tiago capítulo 4, por que tem contendas e brigas? É porque vocês querem,
E vocês querem, vocês estão dispostos a brigar e até matar. Que tipo de igreja era aquela? Que eles estavam dispostos até matar. Aí reunião de negócios não é legal não. Ele estava falando com cristãos, brigando por quê? Porque queriam e não recebiam. Aí ele falou, você sabe por que você não recebe, não obtém? Porque vocês não pedem. Ah, então é só pedir o que eu quiser. Eu quero uma Ferrari desde agora. Não, porque quando vocês pedem pelos motivos errados. Para satisfazer as suas próprias paixões. O coração é enganoso. O que a gente faz com esse coração? Que é fonte de vida, dele procedem todas as fontes da vida. E aí a gente descobre, por uma leitura simples da palavra de Deus, que as fontes estão corruptas. A fonte é corrupta. Sem Deus, sem Cristo, a boca sempre falará do que está cheio e estará cheio do quê? De pecado, de coisas contrárias a Deus. Eu não estou dizendo que não existem pessoas não salvas, éticas, morais, pessoas, aquela gente boa. Não existe. Tem até algumas pessoas no mundo, pessoas que não conhecem a Cristo, que eu confiaria mais do que alguns irmãos em Cristo. Fala a verdade, eu sou o único, eu tenho um silêncio assim, não sei se... Gente, tem gente no mundo que faz negócio com mais ética e moralidade do que alguns cristãos. Mas isso não faz, a moralidade, a ética no nível humano não faz uma pessoa salva. Não muda o que está no coração. Isso só muda quando as fontes são transformadas pelo Evangelho. Esse é o segredo do aconselhamento bíblico. Evangelho. Evangelho. Você quer lidar com os problemas da vida? Evangelho. Ah, mas a salvação é uma coisa... Não, eu não falei só salvação. O Evangelho é muito mais do que a salvação. O Evangelho são as boas novas de que existe um Senhor Deus soberano, Criador sobre todas as coisas. Ele é Senhor do universo para fora e os átomos para dentro. Ele é o Senhor. E esse senhorio que Ele tem em nossa vida, só é possível realmente reconhecer, glorificar e se submeter a esse senhorio pela graça de Deus em Cristo Jesus, mediante a fé no que Jesus Cristo fez por nós. O Evangelho. Se o coração é chave, mas está corrupto, então guardar o coração vai ser essencial. Essencial. Acima de qualquer outra coisa. Eu li aqui do texto da Nova Almeida Atualizada. De tudo que se deve guardar, guarde bem o coração. A ideia é que acima de qualquer outra coisa. E Salomão estava falando um monte de sabedorias e provérbios. Ele disse, olha, o ponto-chave é guardar seu coração. E é interessante, porque você tem Salomão falando de guardar como se fosse uma coisa externa. Como se Jesus falou que é o tesouro, o bom tesouro. Então você está guardando aquilo. Como se fosse o cofre do tio Patinhas. Eu estou cheio das referências antigas. Mas você está assim, você está guardando então aquele bem, aquele tesouro. Você está entesourando Deus e as coisas de Deus. E você está guardando. Então é como se você protegesse um cofre, um tesouro. Guarde o coração. Mas o salmista, no Salmo 119, diz uma coisa interessante para o jovem. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? O alvo é o mesmo do que Salomão estava avisando e aconselhando para o seu filho. Caminhos retos, comportamentos corretos, justiça. Como você pode então fazer isso? Ele diz, de que maneira? Observando o quê? O caminho, segundo a tua, que seria a palavra de Deus, tua palavra. Então, como é que eu posso manter puro o meu caminho? Eu tenho que observar o meu caminho segundo a palavra de Deus. Eu vou dar várias definições e vários jeitos de olhar para o aconselhamento bíblico, mas isso seria um deles. Aconselhamento bíblico é observar o seu caminho segundo a palavra de Deus.
De todo o coração te busquei. Agora o salmista vai para a primeira pessoa. Eu busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. É uma oração espontânea. Como é que eu vou guardar? Como é que o jovem guarda? Observando. Eu busquei, não me deixes desviar dos seus mandamentos. E aí ele diz: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salomão diz: guarda o seu coração. Mas não adianta você guardar um coração enganoso, pecaminoso, contrário a Deus. O que adianta você guardar esse coração? Porque dentro desse coração você precisa guardar a palavra de Deus. Para que quando a boca fale, que o transbordar seja as coisas de Deus, a palavra de Deus. A palavra de Deus é chave para guardar o seu coração. Nascemos com a fonte contaminada. Não tem jeito, gente. Não adianta a gente tentar mudar o lado de fora. Não adianta. É como a pintura nos prédios aqui, em lugares como Belém. Você pinta e pouco tempo depois o quê? Vai afetando, não tem nada, não tem como. Você pintar o coração com algumas coisinhas, com comportamentos legais. Ah, mas eu vou fazer terapia X, eu vou fazer plano A, B e C, eu vou fazer tantos passos. Você pode fazer quantos passos quiser. Se os passos não forem ordenados por Deus, não adianta. Eu não estou dizendo que não dá certo até um certo ponto humano. Mas costuma-se dizer que o relógio quebrado funciona 2 vezes ao dia. Porque sempre vai marcar 12:30. Então, 2 vezes ao dia vai marcar. Mostrar que alguma coisa humana funciona ou tem efeito, não quer dizer que aquele efeito é duradouro e é da palavra de Deus. Nós temos que ir para a palavra de Deus e guardar a palavra de Deus. Nós temos que lembrar que a fé vem pelo ouvir, e isso vem da palavra de Cristo. Nós precisamos sempre voltar para a palavra de Deus. Então amanhã de manhã não percam, nós vamos falar sobre a suficiência das Escrituras. Nós vamos falar sobre a necessidade completa que nós temos das Escrituras, porque é base para tudo. Tudo que eu estou falando você pode descartar com apenas uma coisa assim: ah, não acredito nisso. Pronto. E o mundo faz isso toda hora. Não, mas a palavra de Deus, eu não acredito na palavra de Deus. E agora? Nós não temos base para conversa mesmo. Até que você tenha fé nisso aqui, não tenho nem como trabalhar com isso. Mas se você acredita nisso aqui, então você tem um mundo. Tudo que Deus coloca à sua disposição para essa transformação. Depois da nossa salvação, depois de colocar a nossa fé em Jesus Cristo, depois de ter o coração regenerado. Porque, gente, uma coisa que eu vejo eu sou cristão, eu aceitei a Cristo com 5 anos de idade, então já faz 42 anos. Eu vivo no mundo das igrejas, no sentido que eu vi os meus pais fundando várias igrejas no Recife, nos arredores ali de Brasília. Já participei de ministério ao longo de toda a minha vida. E sabe de uma coisa que eu acho que é a coisa mais traiçoeira que o nosso inimigo inventou? E o seu pastor já falou sobre isso: a religiosidade. Sabe o que é a religiosidade? É um coração corrupto e enganoso que não é salvo, e a gente guardando os comportamentos. Não, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Ah, mas se eu ler a Bíblia é bom, não estou falando que não devia, mas ler a Bíblia, a não ser que leve a fé em Cristo, é só ler a Bíblia. Ah, oração. Se você não é salvo em Cristo Jesus, a única oração que Deus quer ouvir da sua parte é: me perdoa, Pai, porque eu sou um pobre pecador. Ah, mas eu tenho essa prática, aquela outra, tudo mais. Eu tenho a minha religiosidade, eu tenho o meu batismo, eu tenho N coisas que eu posso oferecer. É como o livro de Malaquias. Deus olhando para o seu povo e falando: olha, o que vocês estão trazendo para me adorar é abominável, eu quero fechar as portas do templo. Mas Pai, como é que nós estamos ofendendo tanto? Vai lá no livro de Malaquias, é muito interessante. Eu chamo do livro do adolescente, porque é um monte do pai falando com o povo e o povo respondendo que nem adolescente responde. Eu tenho te amado. Ah, como é que você tem me amado? Vocês me desobedecem. Mas como é que eu desobedeço?
É um livro bem interessante e abre os nossos olhos, porque nós queremos, olha só como é traiçoeiro o nosso coração, nós queremos adorar a Deus nos nossos termos. Burger King, aquela franquia de lojas de hambúrguer, antigamente tinha uma campanha de marketing chamada assim: a gente faz do seu jeito. E parece que o mundo da religiosidade acha que é assim. Eu posso chegar para Deus e oferecer o que eu quiser, e Deus tem que aceitar. Eu tenho boas e más notícias. A má notícia é que Deus não tem que aceitar a nossa religiosidade de coisa nenhuma. Essa é a má notícia. Ele não tem que aceitar o que a gente dá. Ovelha doente, que não é a ovelha, o Cordeiro de Deus, ele não tem que aceitar coisa nenhuma. Essa é a má notícia, porque isso quer dizer que a nossa religiosidade são trapos imundos. A boa notícia é que ele ofereceu o Cordeiro perfeito para a nossa salvação. Ele ofereceu uma forma de que nós pudéssemos gratuitamente, gente, a gente adora coisa de graça, gratuitamente, o dom da vida eterna. E não só vida eterna seria uma miséria se fosse aqui na terra, né? Já imaginou uma vida eterna de pandemia? Quem quer isso? Mas vida eterna com Ele, para todo sempre. Isso vem dele e Ele oferece isso para nós, gratuitamente da parte dele para nós, porque custou a vida de Deus Filho. Toda a ira, a fúria de Deus contra o pecado. Deus não minimiza o pecado, Ele odeia, abomina o pecado. E toda a fúria e a ira de Deus contra o pecado, Jesus levou sobre si, para que nós não tivéssemos que levar a fúria de Deus, a ira de Deus contra nós. As boas e más notícias do aconselhamento bíblico, eu acho que eu vou falar isso várias vezes, é que nenhum pecado tem outra solução. A única solução para o pecado é a destruição completa dele sob a fúria de Deus. Obrigado, Patrick. Mais uma coisa confortante. Essa é a má notícia. A boa notícia é que Jesus levou sobre si toda a fúria de Deus contra o pecado. Em Cristo Jesus, os meus pecados foram levados à cruz e foram pagos pelo Cordeiro inocente de qualquer pecado. Deus fez que Ele fosse o pecado para que eu tivesse a justiça de Deus em Cristo. Isso é impressionante. Então, quando a gente vai falar ao longo desse tempo juntos, amanhã de manhã, amanhã à noite, na segunda, terça e quarta, nós vamos falar sobre o aconselhamento bíblico nesse contexto. O coração é chave, é a fonte, é de onde vem tudo. O seu coração, o que está dentro de você, que não é o produto do seu cérebro, gente. Eu já vou dar uma prévia para vocês jovens, isso aqui é spoiler, eu já vou entregar a parte do roteiro. Não é produto do seu cérebro, é a sua alma, o seu coração, sua mente, a sua parte imaterial, aquilo que anima este corpo e carrega a semelhança, a imagem de Deus. Este é o seu coração, é essencial. Má notícia, é totalmente enganoso, perverso. Então, o que a gente faz? Nós levamos ao Evangelho, e o Evangelho ao coração. E somos transformados pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo, para que o nosso coração agora possa transbordar de justiça, de paz, amor, alegria, benignidade, aquelas coisas que fluem naturalmente de um coração transformado. Isso é basicamente o que é o aconselhamento bíblico. A palavra aplicada ao coração para uma vida que segue no caminho de Deus. Eu espero que vocês voltem amanhã de manhã, amanhã à noite, na progressão desses pensamentos, porque é importante. Há várias coisas que o nosso mundo tem ensinado e aplicado de uma forma equivocada. Porque o mundo não se espera mais do que deveria. O mundo não está convencido da palavra de Deus. Mas nós temos que entender estas coisas para podermos entender como então ter
uma cultura de aconselhamento bíblico. Sim, conselheiros habilitados e treinados é uma parte. Mas imagina uma congregação onde qualquer um dos membros está crescendo na maturidade para poder aconselhar em qualquer momento e falar, olha, vamos falar do seu coração? Vamos falar do evangelho aplicado ao seu coração? Porque nós precisamos guardar bem este coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Oremos. Pai, nós agradecemos por este momento que nós tivemos, onde nós olhamos para apenas um versículo. Claro que olhamos para outros textos, mas Pai, nos ajude, porque nós estamos sendo doutrinados. E não é necessariamente, claro que tem pessoas aqui que representam lares cristãos, onde as pessoas estão inculcando nos seus filhos a palavra de Deus, eles estão colocando, assim, sempre em frente aos seus filhos a palavra de Deus, como é prescrito em Deuteronômio 6. Mas Pai, infelizmente, o mundo tem uma campanha de inculcar os princípios e as mentiras, as falsidades, os enganos, de uma forma, às vezes, muito atraente, enganosa a tal ponto que não percebemos o que é, e os nossos filhos estão consumindo isto, em muitos lugares. Os nossos jovens estão consumindo isso, e adultos aqui estão consumindo isso. Pai, nos ajude a guardar, acima de todas as coisas, o nosso coração, e guardar dentro do nosso coração a Tua palavra, para não pecarmos contra Ti. Nós sabemos que isso só é possível pelo poder do Espírito Santo, que só habita em nós quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, e pela graça o Senhor nos salva. Pedimos no nome santo de Jesus Cristo que nos ajude durante esse tempo a focar o nosso pensamento no Senhor. É no nome santo dele que eu oro. Amém.